a gente fala do passado, né, e olha para agora, de fato a gente melhorou muito, né? Dá até uma nostalgia boa, assim, de ver aquilo que a gente falou, né, Vilnor? Do quanto eu já escutei na minha carreira, gente. Eu sempre sou polêmica, né, Vilnor? Eu posso falar as coisas aqui, né? Manda. Eu já escutei de áreas de marketing, de pessoas que hoje eu respeito muito como profissionais e sempre respeitei. A área do atendimento é um mal necessário, né? Se eu fechar essa área, provavelmente o cliente não vai reclamar, né? Isso não existe mais. E aí tem uma coisa dentro da Clinicar que a gente fala que é assim, ó, o cliente gera demanda. Vamos pensar no Covid, né? Quando a gente pensava em fazer alguns testes e laudar, através de outros meios que não sejam as clínicas e os hospitais, né? Sempre existe alguma resistência para o novo, né? E certamente essa resistência surgiu lá. Estou trazendo essa reflexão para a gente pensar, né? E aí a própria empresa fala, não, eu não vou seguir nesse caminho, vai dar muito trabalho, eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Só que quem manda na história toda, né, para falar história, não outra coisa, é o cliente, né? Então a demanda surgiu e as empresas tiveram que se adaptar. E eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui, né? Eu acho que as empresas entenderam, né, que o NPS não é uma coisa, a única métrica e o único indicador, até porque o NPS muitas vezes reflete a 7, 8% lá de quem está respondendo, né? A gente não consegue, e eu passei por várias empresas, digo isso sem medo de errar, é difícil a adesão dessas respostas, né? O cliente não para responder, e aí tem aquele perigo que a Euri falou, que é quem não responde ao perigo, porque certamente ele já migrou para a concorrência e é um detrator seu, só que ele está ali como neutro, né? E o cara que a gente tem que lutar por ele é o detrator, que é o cara que está trazendo todas as soluções na nossa mão, a voz do cliente que a gente está falando, né? Ele está trazendo as sugestões de melhoria por meio da reclamação. Então, não é só o NPS, não é olhar só para uma ou outra métrica. Isso não existe mais, né? E até teve uma pergunta ali, como é que a gente faz, né, para a gente engajar as áreas e fazer com que, de fato, isso percorra toda a empresa, né? Claro que olhar para métricas é importante, mas elas também têm que vir de cima, na minha visão, né? Se não vier top-down, por exemplo, cara, toda a empresa vai precisar olhar para esse indicador e o indicador do cliente é importante. Ele não vai reverberar pelas áreas, né? Claro que existe um papel fundamental aqui da nossa área, e eu acho que nós fomos patinhos feios que a gente está falando sobre isso, por culpa também da gente, né? A gente não usava esse material que a gente tem, que é a voz do cliente, da melhor maneira. Eu acho que a gente aprendeu a fazer isso, né? A gente já tem áreas de BI, área de dados, né? Análise de dados livres, né? E disponíveis para trazer esta voz à tona, através de relatórios, visões e até mesmo tecnologia, né? A gente tem cognição hoje que faz isso, que extrai o quali dessas mensagens que o cliente posta ou traz nos nossos CRMs para, de fato, virar dado e análise de dado e insights para tomada de decisão.